Tudo que você falar aqui poderá e será usado contra você. É saque ou é saqui? Saque, né? Não. O que for melhor pra falar em português? Saque. Saque de vôlei. Não vai prestar não, mano. Tá começando bem. É muito difícil usar nome japonês, que quando você fala em voz alta vira outra Porque coisa. saqui também vai ficar estranho, tá ligado? É de manhã cedo, tá? Uhum. Você tá na sua casa, que você usa de escritório também. Nossa, Seu cachorro começa a latir no teu ouvido. o meu Beagle. O teu... o Smig é um cachorro mesmo, né? Pode ser. Não, fala sério, vamos lá, foco. Tá. Sim, é de manhã cedo. Você acorda e meio que percebe que, tipo, é hora de repor as coisas da geladeira, tá ligado? Você precisa ir no mercado fazer algumas compras. Você se levanta, dá uma olhada pela casa, né? Percebe que tem algumas coisas faltando. E você vê o seu Smeagol sentado num sofá ali, dormindo assim, tipo, com a bolinha no nariz, tá ligado? Dormindo. E aí perguntou, o que você faz? Eu quero fazer uma pergunta antes. Oi. Isso tá acontecendo depois do que aquilo lá que a gente criou aquele dia, né? O quê? Sim. 2 anos depois. Ok, beleza. No caso, eu já fui pra geladeira, né? Já fui ver os trem. O que tava faltando. E tá o Smeagol ali dormindo. Eu acordo ele pra ir comigo. Comprar os trem. Tu acorda. Como é que tu acorda ele? Eu cutuco ele. Ele Eu acorda. agacho assim na frente do sofá e cutuco ele. Estoura a bolinha. Já a bolinha, ele fala, Smeagol! Fico. Vai fumando. Ele acorda assim meio desnorteado, ele te olha assim. Tu fala alguma coisa com ele? Aí eu falo, vem comigo, vamos comprar o que falta. Aí ele responde, Smeagol! Eu tenho que convencer ele por uma hora e ir comigo. Não, relaxa, vai no cu. Você já percebe que, tipo, quando você pegou ele, assim, a primeira vez, tal, quando você captou, ele não era tão receptivo aos teus comandos. Se você fala, se levanta, vamos pro mercado, ele ia resistir, coisa do tipo. Agora, você percebe que ele realmente é muito solícito. Então ele te escuta, ele já te obedece, ele já dá um pulo, assim, e fica do teu lado, assim, se posicionando como um cachorro que quer sair pra passear. Balançando o rabo. Balançando o rabo, com a tintazinha, Espalhando tinta verde pela casa. Beleza? Realmente isso, ele faz isso. Felizão. Ele tá feliz com você. Certo? Você vai no mercado e faz as compras que você tem que comprar de comida, de alimentação e tal. E você aproveita e compra algumas pokebolas. Ah, desculpa, tu não usa pokebola, foi mal? Poção. Eu já ia perguntar. Poção, desculpa, confundi. Ok. Tu compra... É porque é o seguinte, você não tem o sistema monetário, né? Então eu vou te dar a opção. Você pode comprar 2 super poções ou 3 poções. Lembrando que, tipo, um restaura mais do que o outro, né? Tipo, poção restaura menos do que a super poção. Você pode Mas 3 poções eu posso usar mais vezes. Você vai comprar as 3 poções? Tô pensando aqui, né? Porque normalmente eu não compraria nada. Ou você pode não comprar, você pode não comprar, é opcional, tá ligado? É tipo, tem um dinheiro sobrando, você passa ali. Se você quiser passar direto, eu nem sei quanto dinheiro eu tenho. Pois é, isso que eu tô falando. Não tem um sistema monetário definido, porque eu não entendi como funciona no sistema. Então eu tô dando essa opção aqui pra tu ter o item. Eu vou comprar 3 poções. Beleza. Pode adicionar na tua Inventário? ficha inventário. 3 poções. Ok. Certo. É uma compra rápida, tá? Aquela comprinha ali de semana, sabe? Então você vai lá, passa... A caixa é uma Chansey. E aí ela vai lá, faz as coisas bonitinho e tal, como tem que fazer. Como é que é o nome dela mesmo? Chansey. Sabe qual Pokémon? Mas que você fala... Não, que você olha pra cara dela e eu acho que tem um outro nome. Ah, não, tem a Chansey e tem a Blissey. Eu acho que a Blissey se chama Sheila. Nada me tira da cabeça que a Blissey se chama Sheila. A Chansey tem um nome de... sei lá, cara. Enfim, voltando. Aí passa as tuas compras e tal, e você passa. Beleza. As suas compras, elas ficam num saco de papel. Sabe aqueles americanos? Que tipo... Que você não tem alça, você tem que segurar, agarrar assim na mão e tal. Aí tu traz 2 na mão e o Smeagol traz 1. E ok. Você tá voltando pra casa tranquilamente. À medida que você vai se aproximando de casa, você estranha uma presença perto da porta da sua residência. Você consegue ver um homem escorado na parede, bem próximo à porta da tua casa. Ele tá usando um sobretudo escuro, né? Um sobretudo preto,
óculos escuros e ele tá usando um chapéu coco. E ele tá, tipo, de braços cruzados, assim, tipo, sempre olhando pro relógio, aí volta, aí olha pra rua, aí olha pro relógio, ele fica alternando, certo? Você tem alguma ação? Eu tô distante da casa, né? Tá um pouco. É, tipo, tu tá voltando assim, tu tá a menos de um quarteirão. Tu consegue vê-lo, mas tu. Eu consigo me esconder atrás de alguma coisa? Ficar observando ele por um tempo? Existem alguns vãos, né, tipo, das paredes, das casas e tal, que você consegue sim se esconder e ficar ali de olho, e ficar olhando. E ele continua Então, esperando. Ele eu espera, ele continuo espera. olhando. Passa uns 10 minutos, ele continua do mesmo jeito. Você passa 20 minutos do mesmo jeito. Passa 30 minutos, ele começa a ficar meio impaciente. Você começa a ver que ele passa a olhar mais pro relógio, começa a coçar a cabeça, coisa do tipo. Me rola um teste de percepção, por favor. Ah, pera. Percepção é o Eu faço seguinte: isso? você vai rolar o D20 mais. Só um minuto. Ah, foi mal. Calma. Não rola ainda não, calma. Já era. Já rolou, né? Já. Calma. Você ficou quieto, achei que você Não, tava é porque eu tava esperando. procurando. Tá, mas tirou 5, né? Uhum. Quanto que você tem de modificador de defesa especial? Defesa especial, mais um. Mais um, 6. Tá. É porque tá meio distante. Então a sua percepção, ela tá muito afetada. Assim, tá difícil, não tá conseguindo ver direito, sabe? Tá só ele parado, esperando, olhando. Mas na hora que ele coça a cabeça, você apenas consegue ver o cabelo grisalho raspado, assim, cortado na máquina, sabe? Uhum. Mas você não consegue ver nenhum detalhe além disso. Você não consegue saber quem é a pessoa. Ou tirar qualquer tipo de extração de informação, sabe? Uhum. E o Smeagol, ele tá junto com você. Ele tá ali escondidinho, assim, agarrado na tua perna, olhando. Sabe aquela cena lá da abertura do Kogoro olhando pelo muro e o Conan embaixo? É o Smeagol. É muito fofa essa cena. É o Smeagol, assim. Cara, né? Que você ia colocar do lado de uma porta. Passam-se mais 10 minutos, ou seja, totalizou 40 minutos de você esperando. E ele meio que se vira, ele começa a bater na porta. Na porta da tua casa. Uhum. Eu vou lá ver o que ele quer. Tá. Ele bate algumas vezes, até o momento que ele não recebe, né, nenhuma resposta. E quando ele tá quase desistindo, ele se vira na sua direção, né? Ele olha pra você, ele te percebe quando você tá indo na direção dele. E aí ele espera, ele espera você chegar até ele pra fazer qualquer coisa. Você se aproxima e você pode jogar novamente um teste de percepção pra analisar ele, se você quiser, claro, analisar a pessoa. Olha atento de detetive mesmo, sabe? 12. 3, né? Uhum. Você olha atentamente para o homem. Agora você está bem mais próximo, você consegue escaneá-lo melhor. Você já sabe que o cabelo dele, né? O cabelo na máquina do 1, né? Tipo aquela máquina tipo raspado no 1. Você percebe que o homem tem uma pele levemente escura por causa da ação do sol. Bronzeado, era essa a palavra. Uhum. As botas dele estão sujas de lama. E o chapéu dele... Desculpa, o relógio dele é velho e gasto, arranhado. Isso é tudo que você consegue ver. Juntando as peças, você acredita que este homem é alguém conhecido. Aquela sensação de eu vi esse cara em algum lugar na minha vida, só que eu não lembro quem é. Uhum. Ainda não consegue reconhecer. Ele olha assim pra você, se aproxima, curva. Senhorita Saki, ele fala isso com você, ele te cumprimenta. Estende a mão. Quem sou eu e o senhor? Precisa de alguma coisa? Não está me reconhecendo? Não. Ele tira os óculos e de cara você vê uma cicatriz bem na ponta da sobrancelha. E é um homem que você reconhece, chamado Charles Ortiz, seu professor de análise de objetos. Eu devo anotar isso em algum lugar? Bom, Peraí. Charles Ortiz. Eu devia ter preparado isso antes, peraí. Não, relaxa. Nossa, me fiz achar caderno vazio. Não anotar não, Dé, relaxa, pô. Depois você escuta a sessão de novo. Para anotar assim. É só a descrição do cara, pô. Pronto. Como é que escreve o outro nome? É Charles, né? Ortiz. O-R-T-I-Z. Sou eu, Charles. Lembra, né? Sou professor. Ah, oi, professor. Como é que você vai? É de alguma coisa? Tudo bem. Na verdade, eu preciso sim. Eu poderia entrar? Claro. Fica à vontade. Ele põe os óculos de volta. Imagino que você abra a porta, né? Uhum. Abra e ele entra assim com você. Eu posso tirar uma dúvida?
na faculdade de detetive a galera usa roupa de detetive? Normalmente sim. Ah, tá. Ok. Mas por quê? Tipo, não entendi. Não, se seria estranho ele estar usando essa roupa ou não. Nesse caso tá sim sendo estranho. Ah. Porque roupa de detetive é uma coisa, né? Tipo, é o sobretudo, papapá. Outra é o cara tá completamente disfarçado. O cara tá com chapéu, com coisa. Ele tá se escondendo de alguém, de alguma coisa. Isso não é normal. Você não via gente andando assim. Os professores não andavam assim na faculdade de detetive, sabe? Ele realmente parece estar se escondendo. Mas o sobretudo é normal, certo? Imaginei o professor por chegar na sala todo escondido assim no corredor. Um chapéu coco, óculos, uma máscara. Era o desafio, entrar na sala sem os alunos verem. Puxa, bicho. Sim. Aí você abre a porta, né? Ele entra. E aí ele começa a conversar com você, né? Ele se senta. Você faz alguma coisa com ele? Fala alguma coisa com ele? Eu pergunto. Eu já vou direto ao ponto, né? Tá tudo bem? Você parece estar se escondendo de alguma coisa ou de alguém. Ele tira os óculos e o chapéu. E aí você consegue vê-lo por completo, né? O rosto. Aquele rosto que você já conhecia, né? Um rosto meio retangular. Com aquela cicatriz e a pele meio bronzeada e o cabelo raspado na máquina, né? Ele suspira e ele... temos um problema. E eu acho que você pode me ajudar. Certo? Falar. Dependendo se eu conseguir ajudar. Você lembra do caso de 2 anos atrás? Qual dos? Teve vários? O mais importante, né, garota? No museu. Sim, lembro. Pois bem. Aconteceu um roubo na cidade Lyra de 2 fósseis que foram doados do museu aqui para lá. E esses fósseis foram roubados. Eu não sei se existe alguma relação, mas acredito que sim, entre o antigo assassino e o ladrão de ontem. E me pediram para investigar, só que eu não vou poder ser muito útil agora, eu tô com outros serviços, então eu queria saber se você tá disposta a me ajudar com isso. Eu ainda não consegui fazer muitas coisas efetivas como detetive, mas se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou ter outro detetive na busca. Cara, ele escuta isso e fala: como assim você não fez nada de útil como detetive? Você prendeu um assassino que matou um outro feriu um outro com uma foice de cabo-tops? Aquilo foi sorte. Aconteceu de eu estar na cena na hora. Não, aquilo aconteceu por causa da sua competência, porque você foi muito bem estudada foi muito bem ensinada dentro da academia de detetives. Mas ainda não tenho muita experiência. Mas aí com a experiência você adquire com o tempo, não é, garota? Mas eu vou ter alguma ajuda? Outro detetive da academia? Você tem um Pokémon. Olha, ele usa até roupinhas de detetive. Muito certo, né? Essa roupinha foi eu que fiz. Eu costurei. No que for possível eu posso ajudar. Inclusive eu posso lhe levá-lo até a cidade de Lyra para você obter mais informações. A partir de lá eu lhe deixo na cidade, saio e a gente pode se comunicando por telefone. Olha, claro que eu quero ajudar. Você me ensinou muitas coisas, mas eu só não quero... Eu só não consigo garantir que eu vou conseguir. Sim, você me entende. Eu vou tentar, mas... Você terá o apoio necessário. Se lhe acalma um pouco, você não será a única nessa missão. Qual que é o nível de importância dessa missão? Numa escala de 0 a 10? Sim. Sendo 0 o assassinato de um Wurmple e 10 o roubo de um Raikou. Diria que 7 ou 6, 6,5. Eu diria 6,8, que foi a nota que você recebeu na minha disciplina. Ô, louco! Ainda te levava maçã todo dia. Eu terminei com 6. Mas tem alguma informação do ladrão? Do ladrão não, mas eu tenho o dossiê completo no meu carro. Desculpa, o dossiê do... Qual era o nome do cara? Esqueci o nome do moleque que assassinou. Enfim, do assassino lá. O professor continua com a mesma memória de sempre. Esqueci o nome dele. É muito caso. Toda outra questão é muito... Enfim, mas tem o dossiê do cara que falou. Aí ele fala assim, tipo... Existem alguns suspeitos. E eu acho que a gente pode falar melhor sobre isso no carro. Certo, mas antes eu preciso ver se meu parceiro concorda em ir nessa missão. Aí eu falo pro meu Mirgo. Mirgo,
gente tem um caso, você quer? Smeagol. Vamos pegar? Ele aparentemente tá feliz, ele tá animado, porque ele finalmente vai poder riscar corpo no chão com seu pincelzinho verde. Eu, Ele tá bem empolgado. eu imaginei o Smeagol, tipo, sendo os jovens detetives, assim, animadão. É tipo isso, pronto. É o retrato. Meu Deus, como foi incrível tu pegar essa classe, mano. Porque toda referência de Conan vai cair aqui. Não, é tipo a personalidade, assim, sabe? Aham, sim, mas ele Animadão que, é ele que tá sai. realmente muito feliz. Ok, então a gente aceita esse caso. Tudo bem. Pois me acompanhe. A gente vai pegar o carro. E eu Só vou posso guardar mostrar. essas coisas na geladeira antes, né? Guarda. Ele olha assim as sacolas. Tem pelo menos um pão aí. Com fome, professor? Eu saí de jejum. Tô correndo só pra ficar esperando na minha porta? Foi, eu pensei que você ia estar em casa mais cedo. É, não sei pra fazer compra. Mas aqui, ó, tem essa maçã. Obrigado. De nada. Sempre maçã. Ele come. Detetive tem que ter um físico bom, né? Tem que ser saudável. Você tem um pão. Aprendi com você. Beleza, ele tá lá comendo a maçã de boa, aguardando você guardar as coisas. E ele tá até brincando com o Smeagol, sabe? Tipo, Uhum. fazendo carinho no bichinho. Enfim, brincando com o Pokémon, né? Uhum. Passa um tempo, você guarda todas as coisas que você precisa guardar, né? E também, antes de você sair, assim, sabe? Você vai no sua escrivaninha pra pegar chave, essas coisas, carteira e tudo mais. E você abre uma gaveta e você encontra um item que você não usa há um bom tempo. Um peão e o estilizador. Meio ali parado, sabe? Eu pego. Ok. Era Theo o nome do assassino. O assassino lá daquela época, lá no museu. Lá do museu, o cara que você prendeu. Chama Theo. Matou o cara do museu com Com a foice do teclado Cabo Pokémon. Tops. Exatamente. Diálogo expositivo. Pra quem não está. Pra quem tá ouvindo isso aqui e Você não viu? sabe como é a história, foi isso que aconteceu. Não é à toa que todo episódio de Conan tem. Faz Você sentido. viu? Um flashback. Eu estava. Enfim, né? Vamos focar aqui. Resumo da ópera. Você faz o que você tem que fazer, né? E aí você tá pronta pra poder ir até o carro. E nesse momento ele sai antes de você mesmo, assim, e já prepara as coisas do carro, assim. Você vai, né? Fecha as portas e tal. E vai na direção do carro. Um carro é um carro preto, tá? Não me pergunte o modelo, mas é um carro genérico preto, assim. Na verdade eu devia ter um modelo aqui, só que eu não sei onde é que tá. Ele já no volante, né? Ele fala, não, pode vir aqui no banco do carona que atrás tá um pouco bagunçado. E quando você vê a parte de trás do carro, tá cheio de caixa, amontoado, uma pilha de documentos. Tem um ioiô caído ali no meio também, essas coisas. O Smeagol tá onde? Ele foi atrás ou foi no meu colo? Ele tá junto com você sequer entra no carro ainda. Então, tipo, ele ainda não recebeu nenhum comando. Ah, eu não entrei? Não. Ah, tá, então eu entro. Ok, você entra e o Smeagol, ele pula no seu colo. E ele senta lá. Ele fica lá, olhando. Ele fica mexendo no porta-luva. Fica querendo mexer no porta-luva. Inclusive, na hora que ele mexe no porta-luva, o Charles bota a mão assim na frente e fala: Sabe, você devia ensinar seu filho a não mexer na coisa dos outros. Alguma coisa no porta-luva? Não, é só porque eu não quero que ele fique mexendo. Bom, Smeagol, não mexe nas coisas, tá? E brincando com o seu rabo. Aí ele responde que sim, assando assim, que sim com a cabeça. Ele fecha as portas, né, e tal. Prepara o carro e sai. Voltando uma informação que você sabe, né, mas que, tipo, para o cenário. Você vive na cidade de Morganite, que é uma cidade no meio de uma montanha. É uma montanha, mas no meio das rochas ali, né, no meio daquelas elevações e tal. E aí quando você sai da cidade, do perímetro urbano, das casas e tal, a paisagem que você vê, ao invés da montanha nua, tipo pura e tal, como normalmente você espera, a paisagem natural bonitinha, você se depara com muitos trabalhadores com picaretas ou britadeiras, tratores, enfim, trabalhando ali com extração mesmo, sabe? Com exploração
mineral. Além dos veículos, também alguns pokémons, né? Pokémons mais fortes, quebrando rocha, tirando. Pokémons lutadores de grande porte, como o Machamp ou um Terrariama, tirando assim. Um Onix perfurando, essas coisas. Esse é o cenário que você vê assim que você sai. Enquanto você tá dentro do carro, né? O Charles, ele aponta assim pra uma caixa que tem bem do lado assim, bem acessível. O que indica pra você com o olhar de detetive que tipo essa caixa foi mexida recentemente, então tipo ele tirou lá de baixo e botou em cima. Foi a última coisa que ele mexeu. E ele fala: "Olha, aí tá uma caixa com os documentos dos casos do que já foi investigado, do que eu imagino que tem a ver com esse caso aí." Me viro, né? Que tô no banco da frente pra pegar. Beleza, você pega assim, com um pouco de dificuldade, mas você consegue puxar pra você. Uma caixa meio grande, assim, pesadinha, assim. Você pegar nessa posição, mas você consegue pegar, trazer. Sobe uma poeira meio assim, quando você mexe, né? Porque tá empoeirado atrás. Daí, você. Pega dentro do carro? O que foi? Nossa, tô viajando aqui. Eu tô pensando se deixar coisa dentro do carro faz poeira. Não, já tava empoeirado e ficou lá, enfim. Ele pegou recentemente, então, e botou no carro. Aham. Tá. Você abre, né? A caixa e tal. E lá você encontra alguns documentos. Que se você quiser saber mais detalhes, eu posso. Eu não fiz as. Enfim, você consegue. Eu posso te dar mais detalhes, tá? Você vê um pequeno caderno, sem tipo de capa marrom, frente e verso. Não tem nada escrito na frente, é apenas uma capa de couro. Você vê um álbum, fotografias da perícia. Tipo, tem uma etiquetazinha, né? Uma pasta com as fotos, com o nome lá, perícia, forense, papapá. Algumas fotografias dentro do envelope que dizem. Calma aí. Não, tá certo, basicamente isso. E os documentos burocráticos, tipo, de cartório, coisas do tipo, que narram o crime, narram o que aconteceu, coisas mais burocráticas. Existe alguma coisa de interesse particular que seja descrito? Quero olhar tudo. Ok, vamos, você Vou começa começando pelo envelope de fotos. Certo. Você abre o envelope e você percebe. Você consegue encontrar, tipo, fotografias de investigação do Theo. Tipo, de detetives que perseguiram o Theo e tiraram foto. Provavelmente o próprio Charles ou outros detetives, enfim, um apanhado de fotos que foram juntadas. E tem fotos dele caminhando ao lado de uma garota, outros do lado de um rapaz mais novo e tudo mais. Quando o Charles vê você mexendo nesse envelope, ele olha assim meio de canto, né, porque ele tá dirigindo, e ele aponta pro garoto que tá do lado do Theo. E ele fala: "Eu acho que esse garoto aqui tá envolvido com o roubo agora." Garoto, criança mesmo. Não, garoto tipo... Tu tem quantos anos, teu personagem? É uma excelente pergunta, mas terminou já a faculdade, então não sei, uns 18. Ele tem cara de ter uns 13 anos na foto. De 2 anos atrás. E ele fala: "Eu acho que esse garoto tem algum tipo de envolvimento. Provavelmente." Mas você não sabe a idade dele, sabe? Ele parece um adolescente. Assim, tipo, parece ter 12, 13 anos, mas é abstrato. Ele pode ter mais, tanto pra mais quanto pra menos. A idade que você acabou de falar agora é o quê? É uma referência. Tá. Uma referência de uma dedução que você poderia imaginar, porque ele deve ter 13 anos nessa foto. Mas você não tem escrito, não tem nada que comprove a idade real. E aí, tipo, é basicamente uma fotografia do Samuel ao lado. Desculpa. Do Theo, do lado desse garoto, caminhando numa faixa de pedestre, numa foto de cima. Ok? E é basicamente isso. Essas fotografias, o que chama a atenção. São quantas fotografias? São várias. Se você contar, vai dar umas 20 e pouco. Mas são várias fotos, às vezes até iguais, do Theo em lugares diferentes. Visitando um museu, às vezes disfarçado, às vezes de cara limpa num restaurante, nas mesas, né? Conversando com alguém. Só tem essa com esse moleque. Com esse moleque. Essa e alguns outros momentos que tipo eles estavam juntos assim, mas nada muito chamativo. E aparentemente o Charlie sabe quem é esse garoto. Eu pergunto. Pergunta o quê? Você conhece esse garoto? Ele tinha olhado, né? Com o canto do olho e falado. Quando eu tava fazendo a investigação do Theo, eu soube que ele tem um irmão. Samuel é o nome dele.
E ele, bom, é irmão do cara, do criminoso. Então nada mais justo do que você imaginar que 2 anos depois ele faça alguma coisa pra vingar o irmão. Não sei, são apenas teorias, ideias vagas na minha cabeça. Eu cheguei Mas a falar com ele uma vez só e, enfim, onde tá esse garoto agora? sinceramente eu não sei. É o que eu tô indo atrás de investigar. Uhum. Mas eu desconfio que ele esteja na cidade de Lira. Mas não fez nenhuma investigação do histórico dele? Tipo, a escola onde ele estudou, qualquer coisa assim? Talvez tenha Alguém deve conhecer. naquela outra caixa. Ele aponta pra uma caixazinha menor. Ainda do caso. Daquele outro caso lá, tipo, o que restou do caso de 2 anos atrás. Pode estar ali com as investigações dos familiares do Theo. E aí, você mexendo lá, você encontra algumas informações. E basicamente esse garoto nasceu e se criou em Morganite. Tudo que ele fez lá. A escola onde ele estuda, as coisas, né? Enfim, nada muito esclarecedor. Até porque o foco nunca foi ele. E digo mais, assim, tipo, esse crime que aconteceu, dessa suspeita sobre esse garoto, aconteceu na noite anterior ao dia que a sessão tá acontecendo. Então, tipo, ainda tá tudo muito vago, muito tipo, olha, eu acho que é isso aqui, então a gente tem que investigar isso aqui pra ver. Entendeu? Uhum. É basicamente assim, isso que tá a situação. Antes de eu continuar investigando esses documentos, eu queria só repassar o caso que a gente falou muito correndo na minha casa. Então, um roubo aconteceu na cidade de Lira. E foi roubado 2 fósseis, né? Foram 2 fósseis. 2 fósseis que haviam sido doados pelo museu De de Morganite. Morganite. E aí, por ter atrelado o caso lá com o museu, a principal suspeita do detetive, né, do Charles, é que seja o garoto, mas ele não tem certeza, é uma suspeita. É alguém que ele acha que vale a pena de se investigar. A Saki tá realmente anotando num bloquinho. Eu realmente tô anotando num bloquinho. Né? Beleza. Ela pega o caderninho dela e começa a anotar. Samuel. Ele até fala sobre o nome, Samuel Alencar. Como? Alencar. Tá. Eu ia falar que eu tô usando o rabo desse Smeagol pra anotar. Aí é foda. É grosso demais. Aí é foda. Não, você tem uma caneta. Você tem. Porra, tão detetive, caralho. Só não tem um bloquinho com caneta, é foda também. Então não tem nada concreto que linka com o Theo. É só achismo do. Apenas suspeito, até porque, tipo, aconteceu ontem, ainda tem muita coisa pra se investigar. São fósseis do quê? São de 2 pokémons pré-históricos. Um cabeça de escudo e o outro um crânio de dinossauro. E não, você nunca ouviu falar sobre isso. É meio obscuro pra você essa informação, é meio tipo... Você não conhece algumas palavras. Você não... Exatamente. Exatamente. Nossa, eu ia até zoar o professor. Ele não se interessava por ontologia. E é basicamente isso. Fóssil escudo e o fóssil crânio. Não, pera, qual que é o primeiro que agora eu... Confusa, Escudo. cabeça de escudo mesmo que você falou? Foi cabeça de escudo. Aí agora eu quero ver o caderninho de couro. Beleza. Quando você guarda, né, as fotografias no envelope e você pega o caderno. Quando você abre, você vê que trata-se de uma agenda improvisada. E aí você mexendo assim, folheando, você percebe que são manuscritos do Theo, do criminoso. E nada muito concreto. Muito concreto não, nada muito específico, assim. Basicamente ele falando sobre o problema lá do museu, que ele tá planejando fazer tal coisa, que ele observou. Tem dias assim que ele fala que ele observou tais pontos do museu que são vulneráveis, que ele pode se esconder quando o museu fecha. Coisas do tipo, é mais um plano, um caderno com os planos que o Theo teria pra executar o crime. Mas isso tipo poucos dias, sabe? Tipo uma semana, tem tudo. E procurando, vendo direitinho, você consegue encontrar uma passagem falando sobre Samuel, dizendo que tem medo que isso prejudique de alguma forma, coisa do tipo, que ele se preocupa muito com o garoto. Basicamente isso. Aí agora eu quero ver o álbum de foto.
Tá. O álbum, quando você abre, o álbum da perícia, né? Uhum. Não tem nada muito revelador. Nada que você já não tenha visto. É justamente as fotografias do corpo com a foice, com o corte da foice. E a foice do lado. Fotos da arma, feitos pela perícia, né? Com sangue e tal. Da cena do crime. Meu irmão já fica animadinho. Ver o corpo desenhado em volta. Ele vê o corpo, que o corpo tinha um cor, né? Tinha a marcação dele. O corpo tá marcado numa borda azul. Numa marcação azul não, desculpa, verde. Ai, sei lá. Mas é basicamente isso, esse álbum. O corpo do diretor do museu, né? Exato. Tem nome? Tem. Eu não sei, né? Tá. Okay. Não, você sabe, só que eu não tenho ele aqui, tá ligado? Não, mas eu deveria saber, né? Até porque ia passar notícia depois. Tá, o cara morreu, não sei o que. É só porque eu não pensei. Acho que como a gente não escreveu a lore, né? Não tem. Okay. Mas sim, existe. Enfim, você sabe qual é, mas não importa tanto aqui. Agora eu quero pegar a caixa que tá atrás. Pegar o quê? A caixa que tá atrás com as coisas sobre Samuel. Você guarda essa caixa, pega outra. Não é bem coisa sobre o Samuel. É tudo aquilo que foi investigado sobre o Theo que não foi pra essa outra caixa. Que o cara não separou, né? E lá tem a ficha do Samuel, né? Basicamente do apanhado que teve, que não tá muito rico, porque ele foi pouquíssimo investigado. Então, só diz onde ele estudou, que ele era irmão do Theo. Enfim, basicamente isso. Nada muito revelador. O resto é mais sobre a mãe e sobre o próprio Theo, assim. Beleza. Eu tô vendo os documentos oficiais. Certo. Você pega os documentos burocráticos e você vê, assim, aquela coisa básica de burocracia, sabe? Descrevendo o crime, o que aconteceu, o dia, coisa de cartório. Você tava muito atento ali, olhando ali a condenação do Theo. De repente tu sente o teu corpo indo pra frente. De uma vez, assim, um freio repentino. Tu sente, tu vai assim. E joga um Percepção novamente, por favor. O mais um, né? Com mais um. D20 mais um. Puta que pariu. Beleza. Você... Cara, assim, é tão brusco que não dá tempo nem de você ter reação. Você tava olhando assim as coisas, do nada dá um flash assim na tua cara. Quando tu vê, tu já tacou a cabeça no Smeagol, que por sua vez tacou a cabeça no porta-luva. E você ainda é meio desnorteada, você não consegue perceber nada ao teu redor. De repente você sente teu corpo sendo puxado pra fora. E em cima de você tem esse bichinho aqui. É o Nuzleaf. E alguns Silhouettes. Você pega, você vê alguns Nuzleafs. E dois deles eles te puxam assim de uma vez, assim. Te botam pra fora. Tu e o Smeagol caem assim de uma vez. E eles começam a fazer sons de gritar, sabe? Você não entende muito bem o que aconteceu, porque você só foi... você só sentiu o carro freando bruscamente e esse teu corpo saindo pra fora. E basicamente você escuta alguns sons de pokémons dessa espécie muito raivosos, gritando e cercando o carro. O que você faz? Eu quero olhar em volta, né, pra ver o que aconteceu. Tá, você olha em volta, ainda meio desnorteada. O que você consegue ver são esses Nuzleafs e Silhouettes pulando assim, cercando o veículo. O Charles, ele meio que sai assim de uma vez, meio confuso, com a mão na Pokébola. E alguns metros lá na frente você consegue ver um Shiftry. Sabe o que é, né? Shiftry? Nossa, pera, não. A evolução do Nuzleaf. Você vê esse bicho lá na frente, urrando. E só? Assim, são vários Nuzleafs, você não consegue contar. Vários Silhouettes também. E esse bicho é um só, tá? E é basicamente isso. É isso que você consegue ver logo de cara quando você olha em volta. Eu não vejo... Não, pera, você falou do carro, né? Uhum. O carro tá de boa? Não, o carro tá parado, mas você não consegue examinar, né? Ver se ele tá danificado, coisa do tipo. O máximo que parece ter acontecido, por hora, foi o carro amassado na frente. Mas aquele amassado meio leve, sabe? Alguma coisa bateu no carro, não que ele... alguma coisa marcou o carro porque caiu em cima, não porque o carro bateu de frente com uma árvore, coisa do tipo. Não é isso, tá? A gente ainda tá no meio da rua, na estrada. Vocês estão... Tá bom, vocês já se afastaram um pouco
enquanto você olhava, né? Mas você tá na rodovia. Uhum. Meio na rodovia, ainda ali num ambiente meio de exploração. Ah. E eles estão querendo atacar vocês, né? Meio que ameaçando e tal. E eu tento levantar correndo, assim. Pra levantar, né? E o Smirgol, você falou que ele tava comigo, né? Tava em cima de mim. Ele caiu, ele tava junto com você, ele se levantou junto com você. Ah, tá. Eu quero saber o que você faz, assim, qual a sua ação, o que você pretende fazer, enfim. Aliás, calma aí. Pra você se levantar, eu quero que você jogue um teste de corrida. Que você levantar e sair correndo. É basicamente o D20 mais seu ataque, o modificador de ataque. Não é? Seria velocidade? Pior que não, aqui é ataque. Mais 0. Beleza. D20 puro, então. Jogou? Não, né? Joguei. 8. Você se levanta pra correr, mas você sente que algo te segura. E é um Nuzleaf. E ele te segura, ele te agarra assim, ele fica gritando. Não tão grosso, né? Mas ele fica gritando. Smirgol. Smirgol. Enfim. O Smirgol eu tô avacalhando, mas tipo assim, ele ele não fala o nome do próprio Pokémon, tá ligado? Eles estão honrando, é diferente. Uhum. Estão realmente gritando como bestas, como feras. E aí eles tentam te segurar e tal, aí como um te prende, o outro vai em cima de você também. Aí tu vê uns Seedorus tentando dar uma cabeçada em ti. Não dá muito dano, tipo, é bem de boa, mas eles tentam bater a cabeça e tal. Eles tentam te imobilizar de alguma forma. Mais algum tipo de ação? Os Nuzleafs, o primeiro, né? O primeiro, o Nuzleaf, eles tentam te imobilizar. Seedot é pré-evolução do Nuzleaf. É só uma... Não, eu achei que você tinha falado o outro carinha, o último Pokémon. Não. Shiftry não. Shiftry tá só gritando lá no fundo. Então, eu seguro na mão do... Onde der pra segurar do Smirgol. E corro pra cima do carro, tipo, subir no capô do carro. Mais um teste de corrida. D20, né? Nossa. Você vai tentando com dificuldade, assim, tipo, se arrastando e tal. Você tenta correr, mas em um determinado momento você sente que, tipo, você não tá conseguindo mais sequer andar direito, sabe? Porque, tipo, eles já estão realmente conseguindo te segurar. Então tá meio complicado você se mover. Mas o Smirgol, aparentemente, ele consegue. Ele dá um pulão, assim, ele... Pum, e vai pro capô do carro. Eu grito Charles. O que o cara tá fazendo? O Charles, ele tava atrás do carro, assim, você não tava nem conseguindo ver ele direito, você conseguiu ver ele depois. Quando você vê, ele tá sendo segurado, assim, empurrado, assim. Tem uma hora que ele cai no chão, de uma vez, porque ele é puxado. Mas ele tá muito atento, olhando para o Shiftry, tá ligado? Uhum. E na hora que ele cai no chão, você vê que ele pega o estilizador dele, ele aponta assim, só que ele cai bem na hora. Aí ele solta o estilizador, o dele. Uhum. E ele cai. É isso que acontece. E eu pago o meu utilizador. Beleza. O que você vai fazer com ele? Você falou que tem os dois, né? Oi? Me segurando. Tem, dois segurando meio que a tua Os perna, dois, assim, tá ligado? Tipo, nenhum conseguiu atingir teu braço. Você consegue mover os braços livremente. Então eu vou pegar... Eu não lembro o termo. Em japonês é capture. Capturar. Sim, tu vai capturar, ué. Tu vai usar o... Eu não tava lembrando a palavra capturar. Como assim? Lembrei em japonês. Não, tu quer usar o contenção, né? Ah, tá, pera. No RPG, como é que é? Contenção. Você usa o estilizador pra fazer um teste de contenção. E você consegue tê-lo como prestativo. Mas a pergunta é, em quem você vai jogar isso? Um dos Nuzleafs. Certo. Não no Seedot. Nuzleaf. Você vai jogar um D100 e você vai ter que tirar um número abaixo de 40. Não tinha aqueles menos não sei o que. Eu tô usando isso de coisa de parâmetro. Eu tô usando isso de Então, parâmetro. O D100 menos 20, né? O D100 menos 20 e você tem que tirar abaixo de 40. Aquele dia que a gente tava montando, tinha os melhorados, né? Contenção, não sei o que. Ah, tu tem contenção aprimorada, né? Pode crer. Ah, é D100 menos 40. Tá certo, tá certo. E aí é só botar aqui igual o mais, né? Por exemplo, ó, deixa eu só te explicar. Por exemplo, se você tem que tirar abaixo de 40, certo? No D20. No D100. Ok? Abaixo de 40. Se você tirar, por exemplo, 80, você vai tirar 40 cravado, porque é 80 menos 40, tá ligado? Do contenção aprimorada. E você pode
possuir mais de um Nuzleaf. Você pode possuir 5 Pokémons prestativos caso você queira. Mas de uma vez, assim, ou tem que fazer cada hora um? Não, tem que ser um de cada. É um teste por vez. É um Pokémon por vez. Não dá pra ser os dois juntos. Mas eu tenho que fazer esse menos 40 aqui direto junto com o D100. DC menos 40. E tem que dar um valor menor que 40. Menor que 40. Tá, então lá vai. Ixi, passei de nível. 49. Não capturou, você jogou, você pega o estilizador, você roda assim, mas o bicho ele tá resistindo, tá aguentando. Você pode tentar novamente caso você queira. Você tá com 90% de bateria do seu estilizador. Basicamente você percebe que quando o Shift para de urrar, os Pokémon se aquietam e eles soltam você. E o Shift vai na direção do carro. Ele vai caminhando assim. Você escuta os passos pesados. Uhum. E o Smeagol tá lá em cima. O Smeagol tá ali achando que ele vai segurar o Pokémon assim lá do carro, tá ligado? Ele tá meio que preparando pra batalha. Achando que vai dar conta. Eu ainda tô no chão? Não. Quer dizer, você tá, mas você pode se levantar. Eu me levanto. Beleza. Tem que rodar? Não, você não. Eles pararam. Eles simplesmente pararam, eles te soltaram. E eles ficam parados olhando. Os Nuzleafs e os Seedots, eles não fazem mais nada. Enfim, basicamente esse bichãozão é a evolução máxima, né? Tá se aproximando de vocês. Eu corro pra perto do Smeagol. E, tipo, proteger ele. Tu vai pra cima do capô do carro? Não, eu vou na frente, mas, tipo, eu devo ficar mais ou menos na altura do Smeagol em cima do carro. Entendi. E você tá de frente pro bicho, ele tá vindo na sua direção. Rola uma investigação pra mim, por favor. Investigação. Aliás, eu vacilei, era pra ter jogado investigação lá atrás. Mais um. Mais um pessoal. Vai. Rola aí. D20? Uhum. Mais um. Só uma pergunta, o que eu posso rodar exatamente? Como assim? Porque você falou rodar investigação, rodar percepção. Porque existem várias perícias: corrida, força, intimidação, salto. Depende do que você quiser fazer. Eu falo isso, né? Tipo, eu quero rodar investigação aqui nesse lugar pra ver o que tá rolando. Não, porque, por exemplo, eu quero fazer tal coisa. Aí tem uma dificuldade. Por exemplo, eu quero me aproximar de alguém de forma a não ser percebida. Eu falo, você vai jogar um teste de furtividade. Então eu não preciso prestar atenção nisso, tipo, nesses termos. Não precisa. Não. É porque normalmente eu peço, porque assim, como eu tô a primeira vez jogando, tipo, tu tá muito ainda mecânica, tipo, eu faço tal coisa e faz, tá ligado? Tipo, não precisa fazer teste na maioria das vezes. Tu não fala, eu quero invadir tal coisa arrombando a porta. Aí tu precisa fazer um teste pra ver se tu consegue fazer isso, tá ligado? Tá. Isso aqui sou eu que tô te impondo algumas coisas pra tu conseguir perceber o que tá acontecendo. Porque eu lembro da vez lá que eu joguei, tudo era Perception. Eu rodo Perception. Tudo, tipo, os jogadores falando mesmo. Da hora. Porque... Aí agora eu pensei, será que era pra eu estar falando essas coisas também? Não. Sempre que é necessário eu te falo pra tu rodar. Agora, o que você quiser assim fazer, é porque já fica natural às vezes, sabe? Você já sabe exatamente a situação que você pode usar percepção ou investigação. Sim, roda aí, investigação. 20 mais 1. 16, boa. Você olha esse Shift, esse Pokémon aí vindo na tua direção, ele tá com sangue nos olhos. Ele tá querendo te matar. Mas ele não tá contaminado por nenhuma força corrupta. Porque tem Pokémons que quando são capturados por determinados tipos de Pokébolas, eles mudam o temperamento deles. Eles ficam mais agressivos, mais bestiais, né? Não é o caso dele. Existem alguns Pokébolas que deixam o Pokémon mais... Assim, tipo, tira o temperamento dele normal, natural, sabe? Deixa ele mais mal, entre aspas, mais destruidor. Que raios inventaram um troço desse? Equipe Rocket. Enfim. Explicado. É pra deixar o Pokémon mais forte, pra explorar o máximo das habilidades dele, é essa a justificativa. Mas não é esse o caso. Ou seja, o Pokémon, ele naturalmente está com raiva, certo? Não é porque é do mal, ele é um Pokémon só. E no caso, todos os Pokémons, inclusive o Shift, né, que é o boss aí, são selvagens. Quando você olha para além do Pokémon, mas você olha lá no fundo o cenário, você percebe que a pedreira tá meio que se expandindo do ambiente natural. Então, tipo, basicamente aqueles Pokémons estão perdendo habitat, por isso eles estão tão fervorosos. E o que mostra que essa pedreira lá ainda é recente, ela tá sendo explorada, porque existem tratores que estão parados no fundo. Ou seja, é um lugar ativo, de exploração ativa, certo? Pronto, você consegue perceber isso nessa observação rápida que você faz enquanto o Pokémon vem na sua direção. E basicamente isso. Agora eu quero saber o que você faz pra contornar isso. Eu queria
capturar ele, mas eu não consegui nem o Nuzleaf. Oxe, mas é uma rolagem de Não. dados normal, é foda. Você pode fazer, você consegue lançar o peão novamente. Não, eu sei, mas. Dé, tu tirou 89 num D100, Dé. Isso não é normal não, Dé. Não é? Tu tirou um número muito bom no D100, mano. É sorte isso, tá ligado? Mas ué, mesmo assim eu não consegui pegar um Nuzleaf. Imagina a Mas evolução por causa dele. do dado, inferno. Tu rodou o dado e tu deu o azar de dar 89 o dado. Mas não é normal vir 89. Não é toda hora que Ah, vem, uhum. tá ligado? Não, mas eu tô pensando, é que na verdade no jogo lá do Nintendo DS eu não cheguei nessa parte ainda, mas ia usar o Pokémon parceiro pra, não sei, ajudar na captura. Você Mas pode... eu não sei como que funciona lutando. aqui. No RPG. Lutando, você diminui o HP dele e a caixinha de captura fica mais fácil. Ah, então eu posso fazer isso, tipo, botar Pode. o Smeargle pra Pra lutar. lutar, pode. Ó, pra captura é o seguinte: coisas que favorecem uma captura são condições, tipo deixar o Pokémon com sono ou paralisado, coisa do tipo. Pontos de vida e nível. Uhum. Se o Pokémon tiver um nível mais baixo, é mais fácil você capturar. Se ele tiver mais alto, é mais difícil. Pontos de vida do mesmo jeito. Quanto mais pontos de vida ele tem, mais difícil. Quanto menor, mais baixo. E condição, naturalmente, né? Dependendo da coisa, você vai ganhar uma facilidade maior. Então eu mando o Smeargle fazer um ataque rápido. O bicho tá se aproximando, né? E aí, antes dele fazer qualquer tipo de ação, o Smeargle vai pulando, do coisa voando até o bicho. Aí tu vai fazer o seguinte: tu vai jogar um dado. Só um minuto. Um D12, né? Não, Mais calma, 6. calma. Tu vai jogar um D20 primeiro pra acertar. Só um minuto, Tá. deixa eu só ver aqui a tua dificuldade. Tá, pode jogar o D20. D20 sem mais nada. Tá. 18. 18? Uhum. Tá. O Smeargle ele dá um pulo, ele vai voando assim na parada do bicho. E quando você vê, ele dá uma acertada assim, de uma vez, no bicho. Na frente dele. E ele acerta. Qual o tipo do Smeargle? É normal, né? Eu acredito que seja. Tá aqui na ficha? Tá. Não tá na ficha dele, na verdade. Mas ele é normal, ele não tem tipo. Vamos lá. Tipo aquela fichazinha que você montou no Word não tem nada. Rola? Era pra ter. Enfim, mas o Smeargle é tipo normal. Primeira Pesquisa coisa. aqui rapidão. Mas porra, não tem como ele ser outro tipo não, mano. Ele nem tem ataque. Como é que ele vai ser outro tipo? Normal. Normal, né? Pronto, beleza. Uhum. Vai fazer o seguinte, primeira coisa, rola o dano. 12 mais 6, né? 2 mais 6, 11. 11. Ok. Tu tem... Qual é o teu bônus elemental? O quê? Teu bônus elemental, isso tem na ficha. Um dia exatamente do bicho. Qual é o nível do teu Pokémon? 25, Não, mas né? pera, onde tá bônus elemental? Não sei, tem um canto aí da ficha que tem bônus elemental. Na ficha do Pokémon, né, no caso. Então, a ficha do Pokémon tá vazia. Puta que pariu. A gente não fez a ficha do Pokémon. Não dá pra fazer rapidão? Dá sim. Agora? Dá sim. Vou pegar aqui o livro dos Pokémon. Qual teu dano elemental tem 32, né? É porque... Então não tem. Não, é 6. Porque é um quinto do teu nível. Então você vai somar 11 mais 6, vai dar 17. Mais... Quanto você tem de ataque físico? O total? 7. 7? Ataque físico? É o total. Total? 7. Ataque é. Ataque. Tá certo. Então, mais 7. 11 mais 6 mais 7. É que 11 mais 6 você já fez, é 17. 24. Pronto, tá certo. Desses 24, esse Pokémon, né, que tu tá atacando, tem 11 de defesa. Então 24 menos 11, 13, né? 13. Uhum. Dá 13. Eu tava vendo aqui a tabelinha aqui do ataque normal. Ou seja, 13 de vida. De quem? Do bicho? bicho, No total, 13 de vida? Não, ele perdeu 13, porra. Ah, tá. O Smeargle ele dá um pulo do carro, ele sai correndo de uma vez, assim, tipo, antes que o Shift tentasse reagir, tentasse dar qualquer tipo de ataque, o Smeargle dá um pulo e dá um tapão na cara dele. E o Shift, ele vai dar um ataque na direção do Smeargle. Na hora que ele dá o tapão assim, ele aproveita e dá o ataque dele. E eu vou jogar sem que você veja, porque isso é uma prática comum, tá? Eu não preciso, quando o mestre joga, eu não preciso mostrar os dados. Então eu vou jogar aqui. Quanto que é a defesa do teu Smeargle? Defesa normal, né? Normal. Física. Não, minto, Total. especial. No total é 10. Tá. O Smeargle perdeu 23 pontos de vida. Quanto que ele tem? Eu não sei. Ou não? Ah, tem não, né? Quanto que ele tem de saúde? Aí
Ele perdeu. Não faço a menor ideia. Você já esqueceu o número do quanto Já. que ele perdeu? Juro. 47. E. Inclusive, vou até botar aqui mais fácil. Vou botar 2 calculadores aqui, um do lado da outra. Muito mais fácil. Podia ter feito isso antes. Agora é a sua vez. Você pode jogar de novo. E aí você Eu quero. pode dar a ação do Smeagol, tentar captura, enfim. Ou seja, Vou tentar capturar. ok. Você pega o seu estilizador e lança. Acima de. Não, minto, abaixo de 30 pra poder passar. É o 100, né? D100 100. menos 40. Menos 40. Tá. 24. Passou. É. Você pega o seu estilizador, joga o peão e ele começa a rodopiar. Sim, pra mim o peão rodopia assim. Enfim, antes. E você consegue capturá-lo. Você puxa assim de uma vez e captura, e aparentemente o Shiftry fica amigável. Ele... aquela ira dele começa a amansar um pouco, e ele fica mais tranquilo. O que você faz? Eu quero muito passar a mão no pelo branco dele, que parece muito macio. Você se aproxima e você... a primeira coisa que você faz é passar no pelo. A mão no pelo do bichinho. Ele aparentemente gosta, ele fica parecendo um gato. Ronando. Ronando E eu também queria muito saber o que o Charles tá fazendo, que ele tá parado esse tempo todo. Tá, pode falar. No momento que ele deu o comando e tal, o Charles ele tava preparando pra soltar a Pokébola dele. Mas aí na hora que ele viu o Smeagol atacando, ele meio que tipo se aquietou. E foi isso. Aí tipo ele viu a batalha acontecendo e tal, não botou nada na frente. Mas ele começou a ficar atento por uma parada que tava vindo mais além. Na hora que você tá passando a mão no Pokémon que você conseguiu ter como aliado, né, pra apaziguar aquela situação, você escuta o Charles apontando e falando: saque. Eu acho que a gente vai ter problemas maiores. Ele E é aí... um Pokébola, o Charles? Ele não é Ranger também? Não, mas ele tem. Assim como você tem o Smeagol. Uhum, só que o meu anda. Tá, ok. Só que eu tô no ano, exatamente. Não anda. Ele é paraplégico. Sim, aí ele vê se aproximando um cara num trator. Esse cara, ele se aproxima de vocês e tal, olha assim. E você vê que ele usa terno e óculos escuro e tal, e um ponto eletrônico. Um que? Eletrônico? Um ponto eletrônico. Aquele negócio que foi na orelha. Ah, tá. Aquele negócio que os pinguins da ASP usam. Fui longe. Assumo, fui longe. Chama ponto? Nossa. Eles tinham, você botava, enfim. Não, mas chama? Assim, não sabia. Ponto eletrônico. Você bota no ouvido. Ele olha assim pra vocês, altaneiro pra você. E ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? Ele olha assim pra você. Aí eu falo: a gente sofreu um acidente aqui, mas já estamos resolvendo. Por quê? Não podemos estar aqui? Vocês estão atrapalhando a obra. Que obra? O que vocês estão fazendo? Ai, sinceramente eu não sou muito de conversar, garota. E ele pega a Pokébola e joga um Onix. Nossa, cara agressivo. Proporcional mesmo. E o Onix ele começa a rotacionar assim pela área e tal. Começa a... Porque tipo, o Onix ele é um bicho grande, ele se arrasta, né? Ele é uma minhoca de pedra. E ele começa a se arrastar assim no chão pra tentar intimidar vocês. E ele começa a gritar: isso, expulsem todos daqui pra que não nos incomodem. Vamos, bora tá o trabalho, bora. Ele tipo começa a ordenar alguns homens que estavam lá de trator começar a mexer ali na pedreira, né? Uhum. Como que eu posso usar o Pokémon capturado? Isso são as informações que você tem dele. Nossa. Tipo, eu fico pensando isso no jogo do Ranger. O Ranger tem que saber tudo de todos os Pokémons, né? Nunca você sabe qual Pokémon vai encontrar. Mas você tem que saber usar, né? Tipo. Pokédex, né? Ele tem a Dex dele. Enfim, basicamente essa aqui é as estatísticas desse Pokémon, tá? Ele tem essa habilidade, Clorofila, que ele consegue dobrar o atributo de velocidade quando está acelerado. Ele tem esse golpe chamado Poder da Natureza, que foi o que ele usou contra você, para ele usar folhas mágicas. E ele tem também Folha Navalha e Tornado de Folhas. São os dois ataques que ele tem. E é basicamente isso. Você pode usar ele.
Ele tá ali, pronto pra atacar. E o Onix tá girando ali, meio que ameaçando vocês, ameaçando atacar diretamente o... Inclusive, esse Onix, ele ao invés de estar atacando o Shiftry, ele tá atacando os Nuzleafs. Então ele tá atacando... Esmagar os coitados, Ele quebrar tá ele. esmagando, ele tá tipo... Tá fazendo tipo boliche, tá ligado? Não, quebrar nozes. Vai quebrar, exatamente, tá nessa vibe. Ele tá tipo... Enfim, maltratando os bichinhos, né? Essa é a Nossa, verdade. ô louco. Bem Que não otário. podia fazer nada contra os Pokémon. Achei que você tinha falado que não podia fazer nada contra os Pokémons, mas Não. tá, Diz que não pode tá botando. Pokéfilia. Diz que não pode Pokéfilia. Agora atacar os bichinhos pode. Pô, um Onix, cara. Quer que eu espero que o Onix vai fazer carinho nos Nuzleafs? Botar o Nuzleaf no vão da porta e, tipo, quebrar, sabe? Não, aí não, pô, calma aí. Tu tem limite, cara. É só um Onix. Calma. Ai, que saudade de fazer isso com nozes. Legal. Saudade de fazer isso com o Nuzleaf, né? É com os Nuzleaf. Sim, continuando. Mas aí eu não consigo saber, né, que golpes são esses. É, tipo, é porque é muito golpe, Não né? tem. Eu ia separar tudo, né, porra? Mas me diz aí o que tu quer que eu consiga vender pra tu aqui, porra. Eu gostaria de saber o que esses golpes fazem. É, mas tu vai me fazer por catar um a um, né? Sério? Não. Você falou que aqui é o floresta e montanha, né? Você falou? É, esse eu separei que são os dois cenários das cenas possíveis. Uhum. Tipo, tá aqui já embaixo, é na imagem de baixo. Ok. Tá, eu vou usar folha navalha Foi na do Vale? Onix. Certo. O Onix tá ali, meio distraído, ele não tá. Ele tá atacando os Seedwits, né? Uhum. Daí você lança o Folha Navalha. 2d10 mais 8. Tá, rola o dano. Não, minto. Joga o D20 pra acertar. 20 sozinho. É, puro. 8. 8, 4 mais 6. Tá. Você acerta, então pode tirar o dano. 2d. Faço duas vezes? Não, tu pode só escrever 2D8 mais. Pode. 2d. Eu esqueci, 2d10 mais. Ah, pode jogar, pode Não, rolar. Pode rolar. deu Eita 18. porra! Soma mais 15 esse valor. 28. Não, 18 mais 15? 23. Não, 23, 33. Mais os 5 do dano elemental, 38. O Onix tem. Eita porra, 16 de defesa. 22. Você manda o Shift dar o ataque, né? Ele começa a jogar as folhas navalha e tal, começa a circular. Mas você percebe uma coisa: isso acerta as rochas, só que tipo, as rochas do Onix, né? Só que ele não parece se incomodar tanto. Você percebe que esse golpe, tipo, ele não deu tanto dano quanto poderia ter dado, sabe? Não é super efetivo. No caso 22, né, que seria o dano normal, ele recebe apenas 11. O Charles, ele finalmente pega a Pokébola e joga. E de lá, de dentro, sai este Pokémon, o Empoleon. Não conheço. Melhor inicial de água. O inicial? É o inicial. Olha, bonito. Sai esse pinguinzão bolado, grande, alto assim, né? Tipo, do tamanho de um humano, só que mais alto que um humano, né? Tipo, um pouquinho maior. Austéreo, poderoso. E lança um ataque de água, né? Ataque de bolhas e tal. Vai bem no Onix, assim. Ele dá um ataque de bolhas e, tipo assim, dá bem nos peitos do Onix. Ele meio que sai girando, assim. Deixa o Onix extremamente debilitado. Você percebe que é muito efetivo por se tratar de um ataque de água. O cara que tava no trator, ele vendo aquela situação, vendo que ele tá perdido, né? Porque, tipo, tem um Empoleon ali. Ele retoma o Pokémon, falando no ponto: a gente tem que sair imediatamente, a gente tem que ir para os maiores. Não! São guardas ambientais! Tá! E ele pega o trator e vai embora. Os Pokémons que o Onix atacou, eles estão relativamente bem, né? Eles estão um pouco machucados, um pouco feridos, mas eles nenhum Não foram deles quebrados? eles estão só um pouquinho, um crâniozinho, a Puxado. nozinha meio aberta. Mas eles estão bem, eles estão tipo, só tomaram dano, mas você recupera logo e tal. E aí você percebe que, assim, tipo, a ameaça ali cessou por um tempo. O Charles ainda fala, tipo, se eu não tivesse
Eu esqueci como eu tinha falado, desculpa. A verdade é que se eu não tivesse tão ocupado e tão na pressa, eu iria atrás desse idiota. Mas a gente tem que seguir viagem. Ele guarda o Pokémon e volta pro carro. E o que você faz? Vou assim na janela do carro, que eu imagino que a porta. Não sei se a porta tá fechada, mas de todo jeito vou lá na janela do carro e falo: liga pra central e manda alguém atrás desse cara. Não sei se tem na central. Tem. Ele pega o telefone e tipo, ele faz isso, tá ligado? Tipo, né? E ele começa a falar, né? Tipo, não, aqui. Atrás da rodovia. Não. Nas pedreiras. Tem alguns danos feridos. E ele vai falando, tá ligado? No telefone. Você não tá ouvindo o outro lado da linha, mas ele vai explicando direitinho o que tá acontecendo. Vai lá e desliga o telefone e fala: segundo eles estão aqui em 10 minutos. Vai ser o suficiente pra pelo menos tirar esses tratores daqui e liberar o espaço pra esses pokémons. Você não vai entrar? Eu vou. Tô lendo aqui rapidão. Eu, provavelmente quando a guarda chegar, eu falei que tem alguns Nuzleafs feridos, eles devem trazer alguns empáticos pra tratar da cura deles. Empático nesse mundo são as pessoas especializadas em cura e tratar pokémons, sabe? Tipo, que tem uma conexão psíquica com pokémons e trata de cura diretamente. Pera, antes de tu entrar no carro, dá uma olhada nesse pneu do canto, que eu tô sentindo o carro um pouco desnivelado. Vê se tá calibrado os pneus. Eu faço o que ele pediu. Na hora que você vê o pneu da frente, da direita, você percebe que o pneu tá furado, que passou alguma coisa rasgando. Eu falo: putz, furou o pneu. Furou? Furou. Ai, que inferno. Ele sai do carro, bate a porta forte, pá. Me ajuda a trocar o step, por favor. Ele abre, pega o pneu, pega o step. Não, minto, ele vai até o pneu, né, que tá furado, dá uma olhada assim, e foi um rasgo assim federal, sabe? Rasgou mesmo assim. Porque foi uma navalha que passou assim. Toma aqui a porta do porta-mala, pega ali o pneu pra mim, por favor, o step. O pneu? Step. Aí você vai, né, até lá, pega o step e tal. Beleza. Quando você pega o step, você segura ele, né, com as duas mãos e tal, e você espera o Charles pegar as ferramentas e poder tirar os parafusos do pneu quebrado, né, quebrado não, furado, destruído para botar o novo. Enquanto você tá esperando, você sente que, assim, como é que você segura o pneu, só pra começo de conversa? Seria nem um pouco confortável, acho que é grande. Mas eu imaginei eu segurando de um lado não, e segura do pra outro. pegar, por exemplo, tipo, tu pegando, como é que tu pega? Eu pensei de um lado e de um outro, assim, meio que abraçando ele, sabe? Certo. Ele é pesado. Quando você dá esse abraço assim, você percebe na região oposta ao cotovelo do teu braço, teu antebraço, que tá abraçando, né? Acho que segura, que toca diretamente o pneu, você sente uma parte meio lisa, causado por algum tipo de remendo. Sabe o pneu careca? Só que tipo é uma parte do pneu que tá careca, não é toda, é só uma cicatriz do pneu, um remendo. Enfim, é um pneu meio antigo já, você sente isso. Ok? O Charles, aí você bota o pneu no chão e tal, né? Você só percebe aquele detalhe. Aí ele faz a troca, pega o pneu de step e põe de volta. E troca em menos de tipo 15 minutos e já resolveu tudo. O pneu, eu falo: estranha essa parte aqui no pneu. Que parte? Tem uma parte, como é que eu descrevo isso? Não, tu só essa parte falou aqui que eu tô aponto, passando tá na ligado? mão. Eu aponto. Ele olha assim. Mas é o único step que a gente tem. Então, não vai ter jeito, vai ter que ser isso mesmo. Então, por favor, veja devagar. Tá bom. Quando eu parar numa borracharia próxima, eu troco esse pneu. Aí sim, ele faz a troca e tal. Aí ele realmente dirige com mais cuidado, com mais cautela. Mas eu tenho que soltar o bicho. Você não gasta nada pra soltar ele, tipo, você pode só soltar ele. Eu passo a mão de novo na parte branca dele. E agora ele tá muito mais afeiçoado a você. Ele tá tipo muito mais fofo, não tá mais agressivo como normalmente esse Pokémon se apresentou, né? Então ele dá um sorrisinho assim,
fofo, muito É, fofo. sinto muito. A gente não vai mais se ver de novo, provavelmente. Volta aí pro seu mundo da natureza. Ainda das nozes quebradas. E ele sorri e vai meio que juntar o bando dele, né, pra ficar ali e tal. Eu tava pensando em pedir pro Smeagol anotar umas coisas ali no chão. Quando chegar os outros povo que vai atrás. Que tipo de Tipo, coisa? deixar uma flecha pra onde o ator foi. Ok, você pode fazer isso. Ou, sei lá. Falar pra cuidar dos. Mas isso já falou no celular, mas enfim. Mas o Smeagol pode, ele pode, tipo, dar algum, tipo... Ele Doido foi pra lá, aí tem a fletinha apontando. Hum? Pode ter, tipo, o trator foi pra lá, aí aponta. Você pode fazer isso também. O Smeagol faz isso tranquilamente. Um desenho bobo, assim, do cara. Do cara com chifrinho de capeta. Com o chifrinho. E um trator. Exatamente, O é desse Onyx jeito. Tem isso também. no chão. E enquanto o Smeagol faz isso, você espera, né, ele terminar? E você liberou o Que shift, enquanto então? troca o pneu, ele fez isso. Pronto. Tu liberou o Pokémon antes ou depois de trocar o pneu? Depois. Depois? Tá. Uhum. Você libera ele, e aí ele vai pra natureza e tal, ele é fofo, não sei o quê. E aí você percebe que a ação dele, depois de juntar o bando, alguns ficam sentados, né, os que estão machucados, ficam sentadinhos ali esperando e tal. E aí ele começa a urrar muito alto. E ele vai não na sua direção, ele vai na direção dos tratores. E ele vai, tipo, começar a atacar os tratores. Ele começa a jogar ataque de folha navalha, enfim. A atacar os tratores pra destruir. É isso que você vê antes de sair. Aí você entra no veículo e o Charles já se prepara pra partir. Só dou um sorrisinho de canto. Justiça seja feita. Aí o carro começa a se movimentar e fica mais tranquilo de dirigir. Ele dirige muito mais cauteloso agora, né? Depois desse negócio. Você vê que às vezes o pneu dá uma derrapada. Ele fica meio... Todo o cuidado do mundo. Assim que eu entro no carro, eu olho pro banco de trás pra ver se os documentos... Como que tá a situação dos documentos depois disso Bicho, tudo. tá bagunçado pra caralho. Tá bagunçado pra caralho. Tipo, tem muitas caixas, tipo, viraram assim, aí caíram documento no chão. Tá uma bagunça. Mas a caixa dos documentos que tu analisou tava contigo, né? Então elas estavam meio que no chão do carro. Na hora que tu foi puxado, ele caiu. E tu conseguiu puxar e botar lá atrás de volta. Uhum. Certo? Ou não, tipo, você consegue pegar, é esse o ponto. Tá inteiro se eu preciso. É o que você precisa estar ali. Você quer guardar isso no seu inventário, inclusive? Uma boa. Posso? Pode sim. A gente tá indo agora pro laboratório dos Gaudi, que é o professor lá da cidade de Lira, né? Ele me pediu pra cuidar do caso e tudo mais, mas como eu não vou poder. E aí, basicamente, a gente vai ter que... Eu vou pedir só que você analise a cena do crime, assim que você chegar. E, bom, eu vou partir direto atrás de uma borracharia e resolver algumas coisas. Pra investigar algumas coisas. Tá certo? Falta muito pra chegar na cidade. A gente perdeu bastante tempo. Eu acho que a gente consegue em 30 minutos, talvez. Não sei. Tem que acelerar um pouco mais pra chegar mais rápido. É que nesse meio tempo melhor. o ladrão. Não, nesse meio tempo o ladrão tá solto. Então ele já pode estar mais longe. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Você chegou na cidade depois de 30 minutos, me comprometi. Aí você muda aquela paisagem. Tipo assim, a paisagem vai mudando. Ela passa pela montanha e depois começa a ficar uma pradaria. Aí vai até chegar numa área mais urbana e tal. Aí chega e ele tipo, deixa bem na frente do laboratório. Ele fala assim, faz o seguinte. Chega lá, você procura o professor Galdino e diz que você é auxiliar meu. Eu tenho alguma forma de comprovar? Ou alguma carteirinha, alguma coisa assim que fala que eu sou detetive? Não, você tem o teu distintivo de detetive, né? Tá, ok. Tipo assim que você chegar lá que você fala, tal, o Charles me mandou, eles vão saber. E ele abre assim a porta pra ti. Pode ir lá. Ok, estou indo. Boa sorte. Valeu. Ele fecha e arranca com o carro, vai embora. Agora que eu saí do carro, ele vai. E realmente acontece, na hora que você sai, ele sai voando. Ele sai mais rápido do que normalmente ele sairia, tá ligado? É meio da pressa. Você tá na porta do laboratório. Quando você vê assim,
Você tá tipo de frente. O laboratório é um laboratório branco, né? As paredes brancas e tal. As paredes externas, no caso que eu tô falando, tá? Você aí não entrou. Com uma grande porta dupla de madeira. O que você faz nesse momento? Eu entro, eu abro a porta e entro. Você abre a porta de uma vez, assim, você vai entrando. E Eu você... ponho a mão assim na maçaneta e eu abro e entro normal. Aí você encontra todo mundo meio murmurando, alguns funcionários e tal, meio apáticos. Você reconhece os funcionários por causa dos jalecos que eles trajam e tal. E aí chega um cara perto de você e ele pergunta: com licença, jovem, quer alguma coisa? Tá procurando um Pokémon inicial? O que você foi buscar aqui? Eu tô procurando o professor Galdino. Tenho assuntos muito importantes pra tratar com ele. Eu fui mandada pelo... Ele tem algum título, Charles? Detetive. Detetive Eu fui mandada pelo detetive Charles Fortes. Mas infelizmente o professor Galdino não está presente. E a filha dele tá fora por um tempo. Mas eu sei quem é o detetive Charles Ortiz e eu sei, ele foi encarregado pra verificar o andar de cima, certo? Andar? É onde aconteceu o roubo. Não é pra isso que você tá aqui? Eu também sou uma detetive, eu poderia investigar. Claro. Siga-me. Ok. E aí ele vai te guiando até o andar de cima, né, o primeiro andar. E aí você chega na sala. A sala é o seguinte: é um espaço amplo, aberto, que tem vários artigos científicos. Artigo científico parece escrita, né? Várias peças. Então existe algumas outras raridades. Existe tipo uma pedra evolutiva, por exemplo. Existem coisas desse tipo, meio que raridades. Existem umas pokébolas meio estranhas. Você vê uma pokébola dourada ali no cantinho que nunca foi aberta. E existem duas plataformas dessa, né? Esses itens eles são guardados em... não é redoma, mas caixas de vidro, sabe? É tipo um aquário. Tipo o que guarda joia em museu, em joalheria. Essas caixas de vidro. E duas delas estão quebradas. Apenas com o apoio onde deveriam estar as duas peças, os dois fósseis. Certo? Certo. Agora você vai me jogar uma investigação pra fazer o seu serviço de detetive. Tá, Você vai fazer o seguinte: D20. você vai jogar com vantagem. Você vai jogar duas vezes e você vai considerar o valor maior. Investigação é mais o quê? Ou não tem mais nada? Tem sim, calma. Ataque especial. Mais um, tá. Boa. Deu 19. Joga mais um, vai que tu tira um 20. Joga mais um. D20 mais um. 20. Caralho, quem diria? Caralho. Existe um problema muito sério que acontece entre a gente, que é a gente falar as coisas virar realidade. Pois é. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com esses negócios quando a gente tiver em calma. Pariu, caralho. Não, o bom é que foi. Se não tivesse mais um, não ia dar, né? 18 e 19. Não, mas tipo, 19. Aí eu falei, vamos, joga de novo. Cai um 20. 20. Assim, quando você entra naquele negócio que você vê aquilo, você sente uma certa nostalgia. A última vez que você fez aquilo de forma tão detalhada foi tipo 2 anos atrás. E aí você olha aquela cena, começa a observar cada detalhe, você não se move. Só de estar parada, assim, observando o entorno, você consegue perceber alguns detalhes. Os estilhaços do vidro no chão revelam o lado onde foi quebrado, né? Tipo, qual das faces do quadrado foi quebrado. Tipo, foi sempre de frente pro fóssil, pra peça, né? Quando você olha para as janelas, existe uma janela aberta. E, inclusive, quando você começa a observar, o cara fala, né? O detetive que lhe acompanhou, o cientista que lhe acompanhou. Só gostaria de deixar claro que ninguém tocou em nada desde a hora que a gente chegou. A gente chegou, já tava assim. E aí você percebe que a janela estava aberta e ninguém abriu a janela, sabe? Ela tava fechada inicialmente. Inicialmente? Quando? Inicialmente, provavelmente, tipo, na madrugada antes do roubo. Tá? Que naturalmente você fecha as janelas quando você sai. E aí ela tá aberta e não foi fechada desde o dia de hoje. E ainda assim, olhando
nos cantos você consegue perceber uma câmera de segurança observando justamente, mirando justamente onde é o ponto, tá? Além disso, quando você começa a se movimentar para ver melhor a cena do crime e separar coisa, e o Smeagol começa a pular, que ele sabe que ele vai começar a pintar coisa no chão, você percebe uma fina marca de terra, tipo, que arranhou, sabe? De terra não, de lama, sabe? Uhum. No metal da janela, aberta. Como se alguém tivesse pisado e tivesse deixado um pouquinho de terra. Nenhum outro da sala aparentemente foi mexido, apenas essas duas caixas de vidro que foram quebradas. E quando você se aproxima dessas caixas de vidro ali perto dos estilhaços que estão no chão, você percebe algumas lascas de pedra misturadas ali. Apenas em uma delas, tá? Existe uma mais à direita, outra na esquerda. Na da direita você encontra pozinho de pedra, sabe? Pedacinho pequeno, pedregulhinho. Você encontra isso ali no chão, misturado aos vidros, basicamente. Esse é o seu diagnóstico. Eu quero entender melhor como que foi quebrado o vidro. Você falou que foi de frente pro fóssil. De frente pro fóssil. Então, tipo, meio que um cubo. Aquela face não é a de cima, do topo. Não é a parte. É a frente, é o lado da frente. Tem vidro no chão. Tem vidro no chão, estilhaço. Tem vidro dentro do quadrado, do cubo. Então foi realmente de fora pra dentro. Foi. Você falou que a câmera estava apontando pro ponto. O ponto é os fósseis. Aham. A visão da câmera pega as duas. O buraco do vidro passa o fóssil, né? É que eu também não sei como que é o fóssil. É porque assim, não é um buraco. É tipo, o vidro quebrou, tá ligado? Pegou o negócio e quebrou. Mas só essa face que é de vidro ou é o troço todo? Não, o troço. É porque, tipo assim, você reconstituiu, observando, você reconstituiu como era a caixa. Ah, tá. Então quebrou realmente. Quebrou total. Você só sabe mais ou menos a face onde foi quebrada por causa da distribuição do vidro. Ah, tá. Ok. Porque, tipo, que no chão ela tá meio, tipo, tem a parte maior pra um lado, maior pra outro, e pra esse aí ele tá mais estraçalhado. Então as outras faces não estão intactas, foram quebradas também. Mas com o impacto da queda, é uma fratura diferente. Uhum. Sabe? Tipo, ninguém tacou nada em cima. Foi a partir daquela face frente. Foi, exato. Você identificou que aquela face foi. Você reconstituiu isso na sua cabeça. Eu quero inspecionar melhor a janela. A lama. A janela. Certo. Você vai até a janela, dá uma olhada ali, você percebe que existe uma marca. Exatamente assim. Que se você pegar o tamanho ali, você consegue ver que foi produzida por um tênis. Tipo, um sapato, qualquer coisa do tipo. Que tocou. Na hora que a pessoa entrou, tocou e entrou. Mas o que necessariamente você quer saber, tipo, dessa terra? Assim, você quer colher a amostra? Eu queria tirar uma foto, mas eu não tenho nada disso, né? Não, você tem o seu celular, pô. Tenho. O celular tira foto, tem. Eu tiro uma foto. Beleza, você tira, registra isso. Eu quero ver a visão pela janela, como que é. Quando você põe a cabeça assim pra fora, você percebe que você tem uma ampla visão da cidade, né? Mas olhando embaixo, você percebe que tem espaço grande o suficiente pra um veículo entrar, sabe? Tipo, é um espaço, é uma viela meio... Sabe aquelas ruas pequenas japonesas que tipo, que tu consegue... Que vai de um quarteirão a outro, que é só pra tu conseguir passar? Meio que pega essa parte. Que é justamente os limites do laboratório. Essa janela tipo, é lateral, sabe? Não é nem à frente nem atrás da porta principal, ela é do lado. E aí você consegue ver ali embaixo que possivelmente quem quer que tenha invadido entrou daquele espaço pra cima, né? Ou voando, coisa do tipo. Também tem essa possibilidade. Mas de frente pra janela tem alguma construção? Tem algumas casas menores, mas de frente não. Tipo, você olha assim pra frente, você vê a paisagem. Você vê o horizonte com as casas menores lá na frente. Mas entre o laboratório e seja lá o que for que tá na frente, tem espaço pra uma viela e tem espaço pra um veículo. Tem. É uma rua estreita, mas é uma rua.
A altura da janela. Do primeiro andar, né, no caso. O andar de cima. Bicho, uma altura. Como assim? Tipo, É muito alto ou muito baixo? não é muito alto, mas também, tipo, é a altura de um primeiro andar normal, tá ligado? Tipo, não é tão fácil de subir, mas também não é algo tão impossível, tão lá em cima, sabe? Se alguém parar com um caminhão ali na viela e subir em cima do caminhão, consegue subir pela janela? Não, Tem provavelmente aquelas conseguiria sim, marquinhas. mas aí o problema é que o caminhão não cabe numa viela dessa. Mas a Uhum. altura é suficiente sim. Tem algum parapeito ou coisa assim? Qualquer coisa. Aqueles detalhezinhos. As frescuras que prédio tem. Não prédio, mas que a construção tem só pra alguém subir mesmo. Só Não. pra fazer alguma cena dramática. Não, tem não. É só a janela direto. Ah. Saiu pela janela, caiu. Praticamente. Então não tem nenhum suporte. Não tem nenhum suporte. Ali só o chão, tá. Agora eu quero pressionar os cacos junto com lasca de pedra no chão. Os cacos de pedra, os cacos de vidro são tipo de vidro normal, naturalmente da caixa de vidro que foi quebrada. Você não consegue precisar necessariamente como que essa bicha foi quebrada. Tipo, foi alguma coisa de concussão, mas você não sabe, tipo, o que foi, sabe? Uhum. Não tem como definir isso. Se foi um martelo, se foi a parte traseira de uma faca, traseira que eu digo a coronha, né? Coronha de uma arma, você não sabe. Já as lascas de pedra, o que você quer ver em específico? Tipo, o que você quer examinar, ver direitinho? Essa descrição vale para os dois coisas, de fóssil ou cada um é diferente? Os cacos de vidro, sim. Mas essas pedras são encontradas em apenas uma das caixas quebradas. Deve ter uma plaquinha, né, falando de qual é qual. Qual é o suporte lá. Aqui tem a pedra, é o skull. É crânio fóssil. Crânio? Uhum. Crânio de dinossauro. E o outro que não tem a cabeça de escudo. Aí que você tava falando que um tem lasca de pedra e o outro não tem. Exato. O outro não tem nada, cabeça de escudo, só tem vidro no Só tem chão. um vidro no chão, exato. O cara ainda tá ali, o que me levou pra lá? Tá de braços cruzados ali, olhando você. Mas ele tá meio distante, tipo, ele não entrou na cena do crime, tá ligado? Tipo, ele tá bem próximo da escada. Ele não quer interferir em nada. Aí eu chamo a atenção dele e falo. Pergunto. Eu gostaria de ter acesso aos arquivos da câmera ali no canto. Ele olha ali pra câmera, ele. Tá certo, eu vou providenciar. Obrigada. A senhorita já finalizou a investigação? Só quero me certificar de uma coisa. Só um minuto. Eu quero inspecionar os suportes lá dos outros trecos que tem. O suporte do fóssil? Não, os outros lá que tem. Você falou que tem um monte de outras coisas que não foram tocadas? Sim, do suporte. Quero só dar uma olhada geral pra ver se tá tudo em ordem. Tá. Não tem nada de estranho. Nada foi tocado. Tudo em perfeita ordem. Ninguém tocou em mais nada além dessas duas caixas. Além dos fósseis, né? Uhum. Não tá mexido, ninguém tocou, não tem digital, não tem nada. Eu também quero certeza de uma coisa. Eu não sei se eu tô visualizando certo. Mas diga lá. Tipo, porta, entrei na sala. Aí tem os suportes lá do crânio e da cabeça. Uhum. A minha esquerda ou direita, tanto faz, é a janela. Ou os suportes dos crânios estão virados para a janela, ao lado quebrado. Não necessariamente. A janela lateral. Eles estão virados para a porta. Sim. Para as escadas. Que isso é o primeiro andar, tá? Lembrando que isso é o primeiro andar. Uhum. Tu tá virado para as escadas. Agora eu quero ver a câmera. Ele olha assim. Antes eu fecho a janela. Certo. É um jeito de travar a janela? Ela tranca? Ela tem o ferrolhozinho que você gira aí e trava. Eu tranco a janela e peço pro cara trancar a porta. Não sei se ele tem chave. Faz o diálogo. Chega nele, tu fala. Eu já terminei por aqui. Eu gostaria de ver os arquivos da câmera, mas tem como deixar essa sala completamente trancada? Eu já tranquei a janela. Eu gostaria de trancar a porta também.
Tá, eu posso providenciar. Agora, os arquivos da câmera eu vou pedir pra senhorita esperar um pouco, porque eu não tenho acesso. Só quem vai poder pegar isso e mostrar a você vai ser a professora Galdino, então eu vou esperar que você espere. Vou pedir pra que você Então, espere. enquanto eu espero, eu posso continuar aqui no quarto? Investigando? Pode. E- Mas a hora que a senhorita desejar, você pode descer e ficar ali esperando. Que não vai demorar tanto, você pode esperar ali no sofá o retorno dela. Uhum. Certo. De qualquer modo, ele tira o chaveirozinho e tira a chave assim. Aqui tá a chave. Obrigada. De nada. O que precisava. Eu estarei lá embaixo, qualquer coisa pode me chamar. Ok. Ele desce. Eu quero ir de novo nas lascas de pedra, porque eu acho que eu. Você tava falando sobre isso, só que eu acabei indo pro outro lado. Uhum. Ah, foi, né? Enfim. Existem alguns pedaços de pedra caídos assim, como se fosse. Mas são pequenininhas, tá? São várias lasquinhas pequenas. Uhum. Quase um Como. farelo. É. Ah, Como. Sabe quando você pega uma rocha, sedimentar ela, meio que se desfarela, assim, ela vai quebrando em vários pedacinhos? hum, É meio que nesse naipe. Se você pegar e você vê assim claramente, você pode coletar essa amostra e ver melhor num coisa. Num uhum. equipamento próprio, né? Um microscópio. E ver as propriedades melhor e conseguir ver isso direitinho. Eu pego uma amostra. Certo. Você tem saquinho pra isso já, né? Você trabalha com essa parada, então não é muito difícil pra você guardar essa amostra num lugar protegido. Uhum. Você pode fazer isso daqui a pouco. Tem mais alguma coisa que você queira fazer nessa sala? Hum. Na parede de frente à janela tem alguma coisa? A parede oposta, na verdade. Nada muito relevante. Apenas uma outra sala, mas tipo fechada, sabe? Ninguém entrou, ninguém mexeu nela. Mas ela tem outra saída, essa sala? Não. É Ah, uma sala, tipo assim, é uma porta que dá pra um gabinete. Mas uhum. tipo, tá fechada, tá ligado? Tá tudo apagado, ninguém mexeu lá. Ela tá trancada, essa sala? Está. E eu tenho essa chave. Não, você só tem a chave Ah, tá. da sala do. Coisa. Mas você pode chamar o cara, ele vem, ele pode abrir aquela sala pra você. Uhum. A marca de lama tá embaixo, né? Tipo, a janela. É, a marca de lama não existe mais porque você fechou o coisa. Ué, então onde que tá essa lama? Tava na entrada da janela. É, tipo, naquela parte, no suporte, né? Vamos dizer assim, a pessoa pisou ali, por Exato. exemplo. Essa Então ela ainda janela tá é que nem lá. a janela daqui de casa, ela é de correr. Uhum, E aí na hora que você. É tipo assim, nessa partezinha um pouco mais alta, tava essa marquinha. Aí você tirou a foto, né? Então, enfim, a prova não uhum. se perdeu. Mas aí quando você fecha, ela meio que. A janela fechou em cima da marca. Exato. Não tem mais. Só por desencargo eu quero pressionar o suporte do interno lá, do fóssil. Aí que tem uma marca. O suporte sequer foi tocado. Tá? Dos dois. Você. Os dois. A pessoa quebrou, aparentemente, pegou o fóssil. Porque o suporte ele só apoia, né? Uhum. Então você só pegou e foi. Aparentemente. Mas tem marquinhas de vidro por dentro, né? Não marca, mas tipo, vácuo. É tipo, caco de vidro que caiu, né? Na hora que quebrou, ficou alguns em cima. Tá. Mas nada muito revelador. Agora eu vou sair, trancar a sala e esperar. Certo. Uhum. Pra ver as câmeras. O cara tá lá embaixo, né? Ele recebe, ele pede a chave pra você de volta. Por favor. Será que eu não poderia ficar com a chave, por favor? Eu ficaria mais segura. Tudo bem. Obrigada. Ah, Guardo no bolsinho interno da roupa de detetive. beleza. Você vai pro sofá, vai ficar esperando. E é aqui onde a gente encerra essa sessão solo. Porque a partir disso vai ser a partir da história. Hum, Então é basicamente isso. da hora. Deixa eu parar aqui de gravar.